E hoje eu quero começar essa sequência de lives, que hoje estamos aí no nosso terceiro dia, te dizendo que a partir de hoje tu vai aprender a te observar, porque isso é autocuidado, isso faz parte do nosso autocuidado. E toda vez que tu te colocar numa situação desafiadora, tu vai te fazer essas duas perguntas. Então, como que eu me coloquei nessa situação e como eu me sinto a partir disso? São duas perguntas poderosas que vão nortear aí esses momentos em que tu está se sentindo de alguma forma, com raiva, frustrada. São duas perguntas que fazem parte do nosso autocuidado. E por isso que eu chamei essa convidada super especial, porque ela vive isso na prática. Deixa eu ver se ela já entrou aqui pra gente poder chamá-la. A Carolyn, vamos esperar aqui uns segundinhos para ela entrar. Me digam se vocês estão já me escutando bem. Coloquem aqui nos comentários, por favor. Oi, Paulinha. Vamos ver se a Carolyn... Oi, Thaís, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Coloquem aqui nos comentários para mim, por favor. Vamos esperar uns segundinhos aqui até a Carolyn entrar. Bom dia. Tá, estão me ouvindo bem? Perfeito. Deixa eu chamá-la aqui, Carolyn. Esperar a Carolyn aceitar, já fiz aqui a chamadinha para ela. Então, estamos aí no nosso terceiro dia de live. A Carolyn acabou de entrar aqui. Vamos ver se ela consegue. Tá. Já aproveitem e anotem essas duas perguntas, porque elas fizeram parte aí de todo o meu processo de autoconhecimento e eu juro para vocês que são duas perguntas extremamente poderosas. Depois eu posso depois deixar anotado aqui nos comentários também para vocês. Carolyn, você está conseguindo entrar? Vamos ver aqui. Acho que agora foi. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Ei, Eu estava falando. agradecendo o teu convite para mim, daí eu enviei para ti para ver se dava certo. Ah, tá, perfeito. Tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem, Mai, mas não tô te vendo. Deixa eu... Ué, aqui eu tô te vendo, ok. Vocês estão me vendo, pessoal? Tá? Aqui para as meninas tá tudo bem, então. Conseguiu aí, Carolyn? Não, mas vamos lá, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ó, as meninas aqui estão vendo, responderam ali nos comentários que sim. Então, eu comecei essa nossa live falando para as nossas senhoras maravilhosas, né, para todas as pessoas que estão aqui, sobre duas perguntas que nortearam muito o meu autocuidado, porque às vezes a gente acha que o autocuidado é passar cremes, enfim, e ele é muito além disso, é a gente aprender a se auto-observar. E duas perguntas que fazem são muito poderosas, né? E que fazem todo sentido no momento em que a gente está se sentindo desafiada ali. Como eu me coloquei nessa situação e como eu me sinto a partir disso. E eu sei que tu tem vivido na prática, né? Tudo isso. Então, conta um pouquinho para nós como é os seus momentos de autocuidado, como tu vive isso, a partir de que momento tu entendeu que tu precisava colocar essas ferramentas no teu dia a dia. Então tá, né? Tava aqui conversando com Deus, né, para entender também o que é importante a gente transbordar, né? Que a gente tem tantos testemunhos, tantas coisas para dividir. Então, para que a gente possa seguir nesse foco, né? E hoje, assim, eu percebo que foi a partir do momento que eu olhei para dentro, né? Enquanto eu olhava para fora, eu fazia coisas que aparentemente estava tudo bem,
Aparentemente eu tinha autocuidado, aparentemente era tudo fora. Mas quando tu começa a olhar de fato para dentro, né, para ti mesmo, tu percebe que tu não faz escolhas por ti. Tu faz escolhas para que as outras pessoas te vejam bem, né? Então, nesse processo, assim, de autoconhecimento, de olhar para dentro mesmo, que eu fui perceber o quanto que eu não me priorizava. E como é doído, né, quando a gente dá de encontro com a primeira percepção, assim, né, de quanto que eu não cuido de mim. Eu cuido tanto das outras pessoas, mas eu escolho não me olhar, né? E daí, engraçado, né, que ontem tô falando com a Thaís e também no outro dia com a Bibi, eu fiquei pensando sobre isso, né? Para mim, acho que o ponto principal é eu aprender a estar na presença, né? Estar no presente, né? O aqui e o agora. Porque como eu estava sempre depois, sempre preocupada com a próxima tarefa, com a próxima, sempre focada muito em resultados, né? E resultados externos, eu não conseguia olhar para mim. Então, uma coisa simples, assim, que muda tudo, assim, hoje na minha vida é sentar e tomar um copo d'água. Botar na taça, né? Como diz a Cris Herdeira, não toma, né? Que não seja na taça. Então eu sento, boto na taça, sento ali, respiro. De manhã é a primeira coisa que eu faço. E isso começou antes de tudo, vamos dizer assim, porque eu via que eu não tinha nem tempo para tomar um copo d'água. Então, para mim, esse foi o mais gritante, assim, sabe? Quando tu para olhar e tu vê na tua agenda quantas coisas que tu faz, mas quanto que tu não te coloca nela. Então, eu acredito que esse seja o principal, o estar presente, de fato, olhar para as coisas como estão acontecendo, para tu poder ter o choque, mas tu também poder ter as respostas de como tu poder te tirar deste lugar que tu mesmo te colocou, né? Exatamente. E te escutando, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui conseguiram se identificar, porque eu me identifiquei com isso também. E eu só consegui, de fato, melhorar quando eu me desafiei a estar presente. E essas perguntas que a gente se faz, né, quando a gente está em alguma situação desafiadora, bom, como que eu me coloquei nessa situação? Porque tudo que acontece na nossa vida somos nós mesmas que criamos. A gente se coloca nas situações. Então, por que que eu me botei nessa situação e como que eu me sinto a partir disso? Eu só consigo entender se eu estou presente. Se a gente está fazendo algo, pensando em mil coisas lá na frente, eu acho que nós, como mulher, temos muito isso. Principalmente quem é mãe, a gente está pensando já o que que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente não consegue estar presente. E tem uma coisa que eu fiz, que eu quero compartilhar já aqui também com vocês, aproveitando a fala da Carolyn, que foi colocar um despertador no meu celular. Às vezes parece coisas bobas, mas são pequenos hábitos que a gente vai mudando no nosso dia a dia que mudam tudo. Não é um grande acontecimento, mas lá na frente, todos esses pequenos hábitos que vão de fato fazer diferença. Então eu boto um despertador 3 vezes por dia, um de manhã, um ali logo depois do meio-dia e um finalzinho do dia, colocando espectador como nome. E aí eu entendo que esse espectador é o que eu tenho que me auto-observar. Bom, como que eu fiquei de manhã, ali na 1 hora da tarde eu penso isso, o que que foi, o que que aconteceu, por que que eu me coloquei na situação, o que que eu senti, por que que eu senti. E isso é uma auto-observação que está dentro do autocuidado. Então, eu acho que tu trazendo isso, bom, eu tomo água, eu paro, é coisa simples, né? Nesses 3 dias de live, conversando com a Bibi, contigo, ontem com a Thaís, nem um dia a gente falou de coisas mirabolantes. Nossa, eu preciso estar no spa, eu preciso estar todos os dias no salão fazendo escova. São coisas simples, né? A gente não ficar segurando o xixi, fazer o xixi na hora, é a gente tomar o nosso copo de água, é a gente terminar a cartela do antibiótico quando a gente se propõe ali a fazer um tratamento. Então, tudo isso é muito importante. E me conta, que momento que tu consegue no teu dia mais fazer? Por exemplo, eu coloquei isso, né? Eu boto ali o espectador. Tu tem alguma ferramenta, alguma sugestão para deixar para as meninas do que tu faz que tu consegue, opa, sinal vermelho aqui, tu consegue te observar e o que tu faz para tu melhorar? Voltamos, né, nessa coisa do espectador, achei bem legal, mas já tinha ouvido sobre outras possibilidades, sobre outras tarefas, assim, mas eu ainda não tinha visto sobre se olhar, né? Mas voltamos na presença, né? Hoje
com o desacelerar, assim, com o escolher sentir. Eu acho que tudo é o escolher sentir. Então, eu preciso escolher sentir as coisas. Então, nós somos isso, né? A mulher, ela tem essa capacidade de sentir. Então, antes, por ser tão acelerada, tão focada nos resultados externos, eu passava pelas emoções e não percebia. Hoje, quando eu estou vivendo aquilo, eu já percebo. Então, às vezes, naquele momento, eu não vou poder sair, por exemplo, para ter o meu momentinho de respirar, de olhar para dentro, mas ali mesmo eu já busco o centro, né? Eu busco, tipo, isso não pode tirar de quem, da minha essência, do que eu sou, por conta de uma situação, né? Então eu vejo que hoje o maior autocuidado que eu comecei a ter comigo, isso foi uma crescência, né? Hoje ele está se tornando em coisas palpáveis, vamos dizer assim, mas antes foi nessas pequenas coisas, porque eu não me sentia capaz antes de fazer grandes mudanças. Então, eu acho que o principal é a gente respeitar o nosso momento, né? Mas com essas pequenas situações, com essas pequenas coisas, olha, eu tô ali numa reunião, aquilo ali me deu um gatilho, me deu alguma situação que me deixou ansiosa, como é que eu posso reverter isso? Vai ter que respirar ali mesmo, vai ter que internalizar a mente ali mesmo. Então, tudo realmente é a gente poder estar entregue para si, né? Então, acho que para mim a grande sacada é realmente se eu tô entregando para o outro, eu preciso entregar primeiro para mim, sabe? Então, essa ordem, né? É Deus, eu e depois os outros, né? Então, isso com certeza é a maior dica assim que eu posso dar sobre isso, falando uma workaholic, né, uma pessoa que era focada totalmente em resultados exteriores, buscando coisas exteriores, onde tudo por fora era perfeito, lindo e maravilhoso, e eu por dentro desmoronando, né? Então, acredito que esse é a maior dica que eu posso dar, mãe. Nossa, e conta pra nós um pouquinho dessa tua parte aí, o workaholic, que eu acho que eu e todo mundo que tá aqui ficou curiosa. Que momento tu teve esse processo disruptivo, assim? Faz muito tempo, faz pouco tempo? O que que aconteceu contigo que tu pensou, não, tá na hora de eu começar a me cuidar, porque esse caminho aqui não está me levando para um lugar bacana. Conta pra nós. Deus escolhe formas diferentes de trabalhar em cada filha, né? E comigo ele me deu o privilégio de escolher a maternidade, né? Então, quando eu engravidei do Noah em 2023, isso para mim foi ficando mais claro. O quanto que eu não fazia boas escolhas, né? Tanto alimentares quanto de excesso de trabalho, né? Mas, obviamente, a gente não fala que as coisas acontecem do dia para a noite, porque se acontecer do dia para a noite, isso daí não vai perdurar, isso não vai ser algo que vai continuar, né? Vai ser uma mudança que a gente vai ter e depois a gente vai retroceder. Então, eu comecei a fazer passos neste momento, em 2023, e a gente está em 2026, Sim. né? E foram 2 anos ali intensos, né? De compreender o que é a presença, de compreender como eu me senti em relação às coisas e o que não era mais meu. Às vezes a gente está viciado em comportamentos que não são para nós e não são por nós. São para agradar pessoas, agradar o ambiente que a gente está, né? Então, quando o Noah veio, Deus permitiu que ele fosse me apontando assim os lugares aonde eu precisava mudar. Primeiro por ele, até que, opa, peraí, não pode ser só por ele. Precisa ser por mim, precisa ser para mim, né? Então, eu primeiro coloquei ele em primeiro lugar, e Deus foi muito bom nesse sentido, porque ele me permitiu colocar depois eu, né? Então, eu consegui fazer o caminho inverso, vamos dizer assim, né? Eu fico sempre emocionada quando eu escuto alguma mãe falando de maternidade. E me contem aqui quem está presente conosco, que também é mãe, que também participa desse privilégio da vida, esse milagre, né? Que é gerar uma vida. E eu também iniciei todo esse meu processo de autocuidado depois da maternidade. Posso contar melhor isso, mas vou resumir um pouquinho aqui para vocês. Foi logo depois da pandemia também, que eu fui me abandonando, e quando eu me olhei, eu falei, gente do céu, o que que eu tô fazendo da minha vida? E um serzinho ali precisa 100% de mim, e eu tava quebrada,
quebrada por inteira por dentro. E aí foi quando eu fiz uma oração simples. Deus, se tu me der forças, eu prometo fazer a minha parte. E desde ali tudo mudou. Então eu sigo fazendo a minha parte, porque eu entendo hoje que é aquilo, né? A máscara de oxigênio precisa ser primeiro em mim. Então a maternidade, para muitas mulheres, com certeza ela é muito disruptiva. E parabéns, Caroline. Eu sempre falo aqui que tu é uma mulher incrível ali nos nossos grupos também. Eu sempre comento com as meninas. Quem tem o privilégio de estar perto de ti, com certeza é maravilhoso. Já estamos indo aqui. Olha como passa rápido. Eu prometi 15 minutos, mas eu tô sempre passando do tempo. Mas eu sei que a gente começou um pouquinho mais tarde também, então para que a gente possa liberar todas vocês que estão aqui para os seus trabalhos, para os seus compromissos, eu queria pedir para a Caroline deixar uma mensagem final aqui, para que a gente possa com certeza sair dessa live muito diferente do que a gente entrou. Eu pensei sobre isso também, né? Sobre quantas coisas a gente pode dizer, né? Mas o que eu posso dizer em relação a mim, né? Tu vem falando muito sobre ambiente, né, Mai? E sim, eu também te acho maravilhosa e sou muito grata a Deus por ele proporcionar esse encontro de mulheres tão incríveis, né? Então, eu acredito que o que a gente pode pedir quando a gente, de fato, não está conseguindo fazer sozinha, a gente não está conseguindo ver essa mudança na nossa realidade ainda, é nos cercar de mulheres que já vivam isso. E, de fato, pedir. Daí a gente volta para a oração simples, como tu disse. Deus, me mostra as tuas amigas, me manda as tuas amigas, faz com que as tuas amigas me encontrem, sabe? Porque são coisas que, às vezes, a gente realmente sozinha a gente não consegue. E a gente precisa de pessoas de verdade para a gente poder saber que é possível. Se a Mai consegue, se a Thaís consegue, se a Bibi consegue, se a Caroline consegue, todas as mulheres que vão vir ainda, todo mundo consegue. E não são com coisas grandiosas, mas, de fato, sem a ambiência certa, a gente se sente um peixe fora da água. A gente começa a buscar sobre feminino, onde um lugar que ninguém fala sobre isso. A gente começa a falar sobre cuidado quando alguém está totalmente criticando sobre isso, né? Então, a pessoa certa no lugar errado, ela nunca vai se sentir confortável para ser ela mesma. Ela sempre vai se esforçar para caber. Então, eu acredito que o maior ato de coragem é a gente sair de onde a gente está para que a gente possa ser quem a gente é. Então, as pessoas que Deus tem me mandado têm me ajudado totalmente nisso. Sozinha eu não conseguiria. Maravilhosa. E isso bate muito de encontro com algo que eu estava pensando ontem, que é sobre os nossos pontos cegos, né? Porque a gente tem pontos cegos, todos nós. E quanto é importante nós estarmos com pessoas assim, em ambientes certos que possam te olhar e dizer, ó, esse aqui é um ponto cego, aqui a gente pode fazer diferente. Não que a gente vai se intrometer na vida das pessoas, mas é importante. Sozinhas, a gente não consegue muitas coisas. Então, que a gente tenha essa humildade também de pedir ajuda quando é necessário, mas principalmente, como a Caroline falou, nos cercarmos de pessoas em que a gente admira, em que a gente senta nas mesas com essas pessoas e a gente não vai estar falando de outras pessoas. Se a gente senta numa mesa que estão falando de pessoas que não estão ali, quando a gente levantar, obviamente a gente será o próximo assunto. Então, fica aqui essa reflexão. Em que mesas você tem sentado? Com quem você tem compartilhado sobre a sua vida? E eu acho que algo também, só para a gente finalizar, é entendermos que tipo de assunto a gente vai ter com cada pessoa. Para quem não sabe aqui que está na live, a gente tem um grupo no WhatsApp, então a gente conversa sobre vários assuntos ali. A Carol, inclusive, está nesse grupo. E é muito gostoso porque a gente consegue conversar ali sem filtros, né? A gente fala sobre muitas coisas, sobre algumas intimidades, pessoalidade também. E a gente sabe que ali é um lugar para isso. Mas uma pessoa, por exemplo, que tu conhece, uma amiga da academia, que tipo de assunto tu vai ter? Então, para que a gente tenha prateleiras para cada tipo de amizade. A gente vai ter amigas de infância, que a gente vai falar sobre determinados assuntos, com a família, outros assuntos. Então, que a gente tenha essa maturidade de entender que um assunto a gente não vai falar para todas as amigas, mas que a gente saiba colocar cada pessoa ali na sua prateleira, né? E essa ambiência, então, faz toda a diferença. Muitos comentários hoje nessa live. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui conosco. É uma honra estar
fazendo essas lives. É uma honra estar aqui com vocês. Eu aprendo muito, podem ter certeza. Vou deixar vocês livres agora, liberadas. Muito obrigada, Carolyn. Com certeza, tu acrescentou muito, não só no meu dia, mas no dia de cada mulher que esteve aqui conosco agora. Um super beijo, suas senhoras maravilhosas. Tchau, tchau.